Você não precisa fazer o agachamento completo. É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. A primeira coisa é entender a coluna vertebral. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais funções da coluna e como ela é formada. A coluna, de uma forma geral, ela pode ser dividida em 4 partes, tá? A lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral, tá? O que significa lordose? Lordose significa o movimento de C, tá? Esse movimento aqui de C, tá? E a cifose é um movimento contrário, como se fosse um C invertido, tá? É importante entender isso. A gente tem 2 lordoses, uma na altura do pescoço e uma na altura da lombar, e 2 cifoses, uma na altura no meio das costas inteira, que é a cifose, né, torácica, e a cifose sacral, que é aqui embaixo, que a gente não consegue, entre aspas, ver ela. Tá? Então a gente tem 4 curvaturas na coluna, é importante entender isso. Agora vamos entender as principais funções da coluna. Tá? Primeira, viabilidade e manutenção da postura ereta do tronco, possibilidade de agilidade e movimento dos membros superiores e inferiores, atua na proteção de órgãos e vísceras vitais proporcionadas com auxílio das costelas e promove a absorção e dissipação de choques mecânicos e pressão gravitacional. Nós vamos focar aqui no primeiro e no segundo ponto, tá? Porque a coluna ela pode ser entendida como se fosse uma mola. Então, você tem uma série de curvas, né? E se eu posso fazer esse movimento. Então, ela vai absorver impacto gravitacional nesse sentido, tá? Então, ela funciona como uma espécie de mola. E vamos entrar um pouquinho mais no assunto agora. O que é um bom padrão de agachamento? Porque a gente falou que você não precisa de agachar completo. Vamos padrões básicos de agachamento. Olhar para frente. Por que isso é importante? Porque eu mantenho a minha curvatura aqui do pescoço, né? Então a gente já mostrou aqui, ó, que existe uma lordose cervical. Então eu consigo sustentar essa lordose cervical quando eu mantenho meu olhar para frente, tá bom? Pelve neutra. Pelve neutra significa que eu tenho que manter a minha lordose lombar. Então vamos voltar aqui. Eu tenho uma lordose lombar, então eu tenho que sustentar ela, essa lordose, tá? Esse C aqui, ó, durante o agachamento, tá bom? Joelhos para fora e pés para fora. Isso por quê? Porque o fêmur, que é o osso da coxa, ele está um pouquinho rodado para fora naturalmente. Então eu tenho que facilitar esse movimento sustentando para fora. Então são 4 pontos básicos que você deve ter atenção para um bom padrão de agachamento. Todas as pessoas conseguem manter esse padrão, porém em amplitudes diferentes. Esse é o principal ponto. As pessoas tentam fazer o agachamento completo, sendo que ele não é errado. Porém, nem todas as pessoas estão preparadas para chegar nessa amplitude completa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa garotinha e essa moça aqui. Essa garotinha consegue uma amplitude maior, conseguem ver aqui? Olha só onde está o quadril dela em relação ao joelho e o dessa moça. Essa moça está mais ou menos na mesma linha. Ela está um pouquinho abaixo do joelho, tá? Ambas estão com o joelho para fora, com a lordose conservada, essa curvatura aqui neutra, e olhando para frente. Conseguem ver? Todas têm todos os 4 pontos em comum, porém elas alcançam amplitudes diferentes. Tá? Por quê? Porque cada uma tem uma individualidade. Naturalmente a criança tende a ter uma maior mobilidade e flexibilidade, então ela tem facilidade para chegar em grandes amplitudes, normalmente, tá? Assim como os bebês fazem isso com muita naturalidade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas mobilidades, desenvolvendo alguns padrões alterados, né, motores ruins. Então, cada um vai ter uma amplitude que consegue sustentar essa posição que a gente já falou, esses 4 pontos. Vamos ver isso do errado para o certo, que fica mais fácil para visualizar. Ambas agacharam além de 90 graus, porém, apenas uma delas foi capaz de manter as curvaturas da coluna. Vamos comparar aqui, olha só. Essa moça da esquerda aqui, ela fez um movimento de... Olha só esse movimento que ela fez aqui, em comparação com esse movimento. Conseguem ver que aqui existe uma curva contrária? Olha só, aqui tem um movimento para esse lado, que é a curvatura da lordose normal, e aqui eu tenho uma espécie de cifose, ou uma retificação lombar, tá? Que é o contrário. Olha que interessante, por quê? Essa moça aqui, ela tem pé para fora, joelho para fora. Essa moça também tem, ó, pé para fora, joelho para fora, certo? O olhar dessa aqui, ela tá mais para cima, tá? Isso faz com que eu altere
esse ângulo e gere pressão no pescoço. Essa moça está com o olhar para frente. Perfeito? Principal ponto aqui, a que está fazendo errado, a moça de azul. Ela está com uma cifose ou uma retificação lombar. E essa moça conservou as curvaturas da coluna. Tá? Então eu consigo ter alguns pontos positivos, que dessa moça aqui foi joelho para fora e calcanhar no chão. E porém, outros pontos não se encaixam. Então, não necessariamente você precisa ter todos os 4 pontos para conseguir fazer o agachamento. Mas você precisa observar esses 4 pontos porque eles vão te dar segurança para agachar. Perfeito? Vamos passar mais um aqui. Então, de forma resumida, aumentar a amplitude do agachamento é algo que leva tempo. Por isso, comece com amplitudes reduzidas e vá progredindo aos poucos. Eu coloquei essa variação de agachamento aqui, ó, que é a mais complexa, que é o overhead squat, que você mantém o mesmo padrão, porque é um agachamento. Você mantém, olha só, joelho para fora, pé para fora. Aqui você não consegue ver, mas a pelve dele está neutra e o olhar está para frente. Tá? Não importa a forma como você vai agachar. Esses padrões normalmente vão estar dentro do movimento. Tem exceções de esportes olímpicos, altíssima performance, mas pessoas comuns devem buscar, vou repetir isso várias vezes hoje, que é o ponto do vídeo. Olhar para frente, pelve neutra, joelhos para fora e calcanhares no chão, tá? Os calcanhares devem estar no chão e os pés um pouco para fora. Se o calcanhar levantar, significa que você precisa melhorar um pouco a mobilidade do seu tornozelo, tá bom? Esses são os principais pontos que você deve ter cuidado. Então, respondendo a pergunta, você não precisa agachar completo. Você pode agachar caso você consiga manter esses 4 pontos.